O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre que vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos o salmista cantar. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Nós façamos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele veio no mundo fazer a vontade de Deus. O que já estava escrito nas profecias, ele veio assim realizar. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, que fala do servo, que veio não somente para o povo de Israel, mas ser luz da nação, de todas as nações. Esse servo é o próprio Jesus, que veio ao mundo para não somente o povo aonde ele nasceu, mas veio para o mundo todo. Por aqueles que o aceitam e acreditam e vivam sua fé, e para aqueles também que não aceitam, ainda que não queira aceitar Deus e Jesus como Salvador do mundo, não aceita nada que vem de Deus, mas Jesus veio para ser luz deste mundo. A quem prefere ficar nas trevas, permanecerá nas trevas, mas quem quer a luz, verá a luz em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho no qual nos orienta a seguir, para que, alcançando assim e vivendo retamente a nossa vida, chegar à salvação eterna. E também nós ouvimos no Evangelho que aparece João Batista, dando testemunho de Jesus. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar, para dar a dignidade chamados filhos de Deus, para que a humanidade possa se redimir, se converter e salvar. Por isso que ele veio para tirar o pecado deste mundo. Depois João Batista fala que João Batista não dá o testemunho dele mesmo, se exaltando, como muitos pensavam que João Batista era Elias, que tinha voltado dos mortos, ou dos antigos profetas, ou então o próprio Messias. Mas ele falou: tem um homem que passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Em outros momentos também João Batista fala que ele não é nem digno de sequer desamarrar sandálias, que ele batiza com água, para dar testemunho daquele que viria aparecer em Israel, que é batizar com Espírito Santo e fogo, que é o próprio Jesus. E ele fala: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu
pousar sobre ele e permanecer. E depois ele fala: eu dou testemunho, este é o Filho de Deus. Então nós ouvimos nesse evangelho João Batista 3 momentos testemunhando Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que ele viu o Espírito Santo pousar e permanecer em Jesus. Assim no batismo, Jesus tornou assim conhecido publicamente, e depois ele testemunha que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Como muitas autoridades daquela época e pessoas judaicas não aceitaram Jesus como o Messias, aquele que viria ao mundo para salvar o mundo. E hoje tem muito mais pessoas que não acreditam. Já passaram mais de 2000 anos. Naquele tempo que Jesus veio, até que é compreensível a resistência de muitos, que apesar de vendo os sinais, outros não viram, mas aqueles que viram acreditaram, se converteram. Muitos mesmo vendo os sinais que Jesus realizou, não acreditaram, como aqueles fariseus, os mestres da lei, e muitas pessoas que perseguiam Jesus, porque estava procurando uma forma de condenar. Estava sempre nos lugares onde Jesus estava realizando os milagres, as curas, mas não ali admirando, mas com a inveja e também, de certa forma, procurando uma forma de condenar Jesus. Mas como ele veio ser luz deste mundo e transmitir a nós sobre o reino de Deus. Então, mesmo aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador do mundo, ele veio, não somente para os seus, mas para o mundo todo. E a nós cristãos que acreditamos e devemos testemunhar esse amor de Jesus. Jesus veio realizar a vontade do Pai. Como nós ouvimos o salmista dizer: eu disse, eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Nós estamos fazendo mesmo a vontade de Deus? Nós estamos buscando viver o Evangelho, o que Jesus nos ensinou? Viver os mandamentos de Deus da igreja? Eu vejo o meu irmão e sinto por ele também o que Jesus viu, a multidão, sentiu compaixão e quis ajudar. Quando eu vejo meu irmão passando dificuldades, eu estendo a mão, é sinal de zombaria, de deboche, e empurrar a pessoa mais para cair nas profundezas. Às vezes a gente percebe muita maldade das pessoas, quando vê pessoas passando por momentos constrangedores, difíceis, ao invés de ajudar, a gente vê muito a forma de deboche, de difamar, de maledicências, mas muitos não têm, assim, um pouco de compaixão pelo sofrimento alheio. Jesus veio numa condição bem humilde. Por que ele não veio e nasceu entre os nobres, os ricos? Porque não ia fazer muita diferença se ele ficasse vivendo entre as pessoas que tinham condições. Mas ele veio e nasceu na simplicidade e caminhou e viveu e evangelizou entre aqueles que eram excluídos, os pobres, marginalizados, as pessoas que na sociedade é excluída, dando a dignidade de viver. Porque aqueles que já têm a condição necessária para sobreviver, têm todo o tempo para adorar e buscar a Deus. Não busca porque não quer, porque às vezes a sua autossuficiência impede de aproximar de Deus. Quando Jesus estava comendo, que ele encontrou Levi, que foi comer na casa de um cobrador de impostos, os fariseus, os doutores da lei que ali estavam, perguntando aos discípulos por que ele comiam e ficava no meio ali dos pecadores e cobradores de impostos. Jesus, ouvindo o que estava no coração deles, disse que são as pessoas doentes que precisam de médicos e não as sadias. Eu vim para resgatar os que estão perdidos, porque aqueles que já são justos não necessitam, porque já sabem o caminho. O que Jesus quer dizer? Porque quando nós estamos doentes, que nós procuramos um médico. Quando nós estamos com a saúde boa, dificilmente alguém vai no hospital. Se for na rede pública, não é atendido. Para atender, você tem que ter alguma enfermidade. Se for na particular, você pode até consultar.
para fazer um check-up, caso você queira saber se você tem alguma coisa precisando corrigir. Mas normalmente, como tudo está bem, a gente vive todas as coisas do mundo e às vezes esquece um pouco cuidar da saúde. E veja muitas enfermidades, é silenciosa, né? Então muitos só procuram o médico quando realmente estão precisando. Outros estão caindo doentes, mas a resistência, a ignorância de ir não vai ao médico. Quando vai já é tarde demais. Outros, por medo de descobrir se tem alguma enfermidade, também não procuram os meios de saúde para descobrir se tem alguma enfermidade. E Jesus estava dizendo isso às pessoas porque realmente aqueles que estavam precisando, que ele foi, que devia ir com seus discípulos, com a igreja, para ir ao encontro daqueles que estão necessitados. Aqueles que já estão caminhando e sabem da existência de Deus, de como viver e buscar viver a sua fé, já sabe, né, o que deve fazer. Como muitos naquela época eram judeus que verdadeiramente viviam a sua fé, já estavam no caminho da salvação. Há outros viviam de uma forma de hipocrisia, apenas para aparecer, né? Não devemos ser assim. Na igreja tiver alguém que vem para a igreja só para rezar. Todo domingo, toda semana, todo dia reza o terço, reza o rosário, mas somente para aparecer, mas o sentimento do coração e seus gestos de bondade está muito distante disso, né? Então, não adianta. Não devemos fazer nada para aparecer para os outros, porque Deus sabe de tudo o que se passa em nosso coração. Tudo torna revelado, tudo torna claro. Podemos até esconder algumas coisas das pessoas, mas de Deus, antes mesmo de nós saber o que vai acontecer, Deus já sabe de tudo. E Deus sabe dos nossos pecados que nós vamos cometer, que nós nem sabemos. Mas Deus já sabe que vai chegar o momento que a gente vai cair na tentação e cometer alguma coisa, né? Pensamentos, atos da ação, ou omissão, como deveria fazer alguma coisa e assim não façamos. Então, Deus sabe de tudo. Nós não sabemos. Nós fazemos planos de nossa vida. Algumas coisas acontecem exatamente como nós planejamos, mas nem sempre. Porque nós temos um plano nosso e o de Deus. É bom quando os dois caminham juntos e dá certo. Mas quando a pessoa vai para um lado, mas Deus tem um plano na vida dele e ele não quer seguir, cabeça dura, fazendo as coisas erradas, né? Vai sempre dar com a cara na pedra, né? Bater a cara em alguma coisa e vai dar errado. Então, em nossas orações, nossos planos de vida, nós devemos colocar sempre em oração Deus em primeiro lugar, para que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas, vocês ouçam diariamente por aí, ou sempre, de vez em quando, uma expressão que as pessoas falam errado. Quando tem alguma coisa, as pessoas falam: ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, vou fazer uma boa viagem. Se Deus quiser, vou aquilo. E tudo coloca se Deus quiser. Deus não tem condição. Não existe uma condição sobre Deus. Se Deus quiser. Deus, Ele quer. Deus, Ele é, né? Então, quando falamos alguma coisa que vai acontecer e fala assim, se Deus quiser, né? Não, Deus quer. Diz melhor, com a graça de Deus, que é a expressão correta. Nós vamos amanhã viajar e, se Deus quiser, a viagem vai ser boa. Você fala, não, nós iremos viajar amanhã, com a graça de Deus, faremos uma boa viagem. Eu vou fazer tal coisa com a graça de Deus. Tudo é graça. Nós pedimos nossa vida a graça. Porque a graça, ela vem um pacote completo, né? Que tudo é graça. Às vezes a pessoa pede, eu quero paz, eu quero saúde, né? Eu quero tranquilidade. Se você pede paz, é sinal de que tem alguma turbulência na sua vida, né? Então você vai estar sempre passando por alguma coisa para que assim você tenha paciência, né? Tenha tranquilidade de resolver os seus problemas. Mas quando você pede a graça de Deus, vem tudo. Vem toda a graça de Deus, vem todo o pacote completo na sua vida. Então, sempre em nossas orações, devemos sempre pedir a providência divina, né? Pedir a divina misericórdia, pedir a graça de Deus, para que tudo aquilo que nós façamos, que seja abençoado por Deus. E tudo aquilo que não é de Deus, que fica de fora. E aquilo que nós façamos, que não for certo, que não for correto, que procuramos
assim corrigir. E nós testemunhar sempre Jesus Cristo, não ter vergonha de anunciá-lo. Nós ouvimos que João Batista deu testemunho e fala, eu vi. Esse ver não é somente de olhar, você viu uma coisa, né? É ver e compreender, né? Entender o significado de tudo isso que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa vê uma coisa, mas não entende. Escuta, mas também não compreende. Vê e torna-se cego. Escuta, mas está surdo. Então, esse ver, esse ouvir, esse olhar tem que ser muito além dessa dimensão de que nós possamos ver com nossos próprios olhos e ouvir. Está muito além disso. Então, o que nós ouvimos, o que Jesus vem nos transmitir, Deus nos fala através de Jesus. Então, Ele veio anunciar, fazer com prazer a vossa vontade, que em nossa vida nós façamos tudo com prazer. Nós ouvimos também na segunda leitura, no início da carta de São Paulo aos Coríntios, ele falando que nós devemos buscar e viver uma vida de santidade em Jesus Cristo, para que assim possamos afastar daquilo que nos condena a nossa alma e que nós também sejamos sinal de esperança e salvação para outras pessoas que nós devemos anunciar Jesus. Às vezes nós conversamos de muitas coisas. Se você observar na sua vida, você vai perceber que o que você conversa sobre diversos assuntos com as pessoas, quando está pessoalmente, que hoje as pessoas comunicam mais por celulares, redes sociais, de que conversando assim pessoalmente. Mas quando estamos em grupo, ou duas pessoas mais conversando, falamos de diversas coisas, mas dificilmente a gente fala de Jesus. Falamos das coisas de Deus, falamos de alguma coisa do catecismo da igreja. Então, a gente fala e conversa sobre muitas coisas, mas de Jesus nós falamos muito pouco. Nós devemos dar mais testemunho de Jesus, meditar mais na palavra de Deus, né? Buscar que a fonte de toda a nossa inspiração e orientação que está ali, ao nosso alcance, não está difícil. Então, possamos assim buscar para refletir em nossa vida. Nós estamos ainda no início do ano, né? Hoje é 15 de janeiro. Ainda tem mais de 350 dias para frente, né? Para nós poder assim viver e refletir. Então, o que a gente buscamos viver esse ano? Um ano de paz. Procura viver a paz. O mundo está muito conturbado. A nossa nação está muito conturbada, cheia de muitas diferenças e muitos problemas que têm acontecido. Mas nós devemos rezar para que tenha a paz. Para que todos nós possamos viver e buscar o verdadeiro sentido de ver o outro como irmão. Buscar essa paz em Cristo. O mundo, ele vai tornar melhor se as pessoas entenderem de que viver a paz, viver a partilha, viver o amor, é bem melhor do que viver a indiferença, o egoísmo e querer concentrar tudo, a riqueza, na mão de poucos. Mas a partilha faz com que todos possam viver melhor. Tudo aquilo que ainda tem dificuldades em alguns lugares é pela falta de amor e partilha. Porque tem lugares que não tem uma economia, não tem como viver bem. Depende de que outras nações possam se ajudar. A nossa nação ela é muito rica, mas a riqueza está concentrada na mão de bem poucos. A maioria são pessoas trabalhadoras, pessoas que batalham e passam dificuldades, né, para sobreviver, que não é uma tarefa nada fácil, né? Mas se tivesse uma melhor distribuição de trabalho e renda em nossa nação, todos nós poderíamos ter uma saúde melhor, uma educação melhor, alimentação e moradia e emprego. Então, precisamos disso, melhorar a condição e a vivência de todos para que todos possam ter a dignidade, a vida e a abundância. E não esquecer da nossa fé, alimentar-nos através da oração para que não deixarmos vencer e não
pelas tentações do inimigo. O inimigo ele procura as oportunidades, as brechas, aonde ele possa lhe atingir, seja diretamente a você ou através de outras pessoas que assim agem em nome da força do mal. O que rege esse mundo é a força do bem, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para ser a luz, e é a luz do mundo, a luz de todas as nações. E que nós reconhecemos Jesus como essa luz, nós queremos essa luz para que andamos nessa luz retamente e alcançando assim a nossa salvação no reino eterno quando chegar a nossa vez. Então o mundo tornará melhor enquanto as pessoas viverem mais o amor, a partilha, a união. Aí podemos dizer, possamos assim preocupar menos com essas coisas e vamos ter mais alegria e buscar outras coisas. Enquanto que nós ainda preocupamos com o básico, o necessário para a sobrevivência. Outros lugares não tem essa preocupação, mas aqui a gente ainda preocupa com coisas ainda muito primárias ainda, porque ainda falta muito a fé, a esperança e a partilha. Mas nós nunca esqueçamos, rezemos e pedimos a Deus a graça, para que a graça venha e aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.